A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Devocional, Isaías, capítulo 27. Eu farei a leitura desse capítulo e, conforme a direção do Espírito Santo, eu trarei apontamentos acerca de cada versículo que o Senhor tocar no meu coração a falar. Vamos lá? Verso 1 do capítulo 27 de Isaías. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. O Senhor ferirá essas bestas. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. Eu, o Senhor, aguardo e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia, e a aguardarei. Aqui o Senhor está falando da vinha, e essa vinha representa o povo dele, o povo separado dele. Naquele dia, né, o Senhor está dizendo, haverá uma vinha, haverá um povo, né? Cantai-lhe, se alegrai. Eu, o Senhor, aguardo, o Senhor os guarda o povo dele, e a cada momento a regarei. É o cuidado de Deus também, para que ninguém lhe faça dano. Veja, é totalmente cuidado. De noite e de dia aguardarei. Não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Sarças e espinheiros, nessa palavra, representa os inimigos que vão contra a vinha, contra o povo de Deus. Então o Senhor está dizendo, olha, não há indignação em mim. Quem me poria? Aí ele faz uma pergunta, quem me poria sarças e pinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Quem faria isso? Quem colocaria inimigos diante de Deus? Se acontecer, se forem inimigos contra o povo de Deus e contra Deus, ele está dizendo, eu iria contra eles e juntamente os queimaria. O Senhor pelejaria pelo povo dele. Verso 5. O que se apodere da minha força que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. O Senhor está dando a possibilidade, ou pode fazer paz, fazer as pazes comigo. Quem viria contra mim? Que inimigo que viria contra mim? Se vier, eu lutaria, iria contra eles e os queimaria. Ou podem vir fazer as pazes. Sim, fazer as pazes com Deus. Verso 6. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará Israel. Aqui, Jacó, né, o Senhor, ele do lançar raízes, eu creio que é a descendência de Jacó, né? O nome de Jacó foi mudado para Israel e tem as 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó. O Senhor prometeu a Abraão que da descendência dele nasceria, né, seria tão grande como as estrelas no céu, né? Seria impossível contar. E aqui o Senhor está falando, olha, dias virão que lançará raízes e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Encherão de fruto, encherão de descendentes a face do mundo. Serão muitos os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Verso 7. Porventura, feriu ele como feriu os que feriram? Ou matou ele, assim como matou os que por ele foram mortos? Aqui o Senhor está perguntando, porventura, eles foram mortos? Foram tantos mortos quanto os que eles mataram? Porventura, feriram eles tantos quanto eles os feriram outros povos? Está dizendo, não, olha, eles podem ter sido mortos, eles podem ter sido feridos, mas muito mais eles feriram e mataram, muito mais eles tiveram vitória, né? Então ele está perguntando,
Porventura feriu ele como feriu os que o feriram? Ou matou ele, assim como matou os que por ele foram mortos? Verso 8. Com medida contendeste com ela, quando a rejeitaste. Ele atirou com o seu vento forte, no tempo do vento leste. O Senhor tirou a descendência de Jacó, como vento forte no tempo do vento leste. O Senhor, espalhou eles por toda a terra. Verso 9. Por isso se espiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de haver tirado o seu pecado. Quando ele fizera todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços, os bosques e as imagens do sol não poderão ficar em pé. Aqui o Senhor está dizendo, olha, eu vou espalhar, como o vento espalha, eu espalharei Jacó por causa da iniquidade por toda a face da terra. E ele está falando, olha, quando haver de ser tirado o pecado, quando o pecado for tirado de Israel, da descendência de Israel, das tribos, as 12 tribos de Israel, quando o pecado for tirado do meio deles, quando eles fizerem dos altares pagãos como pedras de cal, quebrarem os altares, quando ele fizerem em pedaços, as imagens do sol, e elas não poderão ficar em pé porque serão quebradas, e quando não fizerem mais bosques para adoração a outros deuses, quando for tirada a idolatria do meio do povo, ele está dizendo, fará uma cidade forte, ele chamará de volta com o som de uma trombeta o povo dele para se ajuntarem em Jerusalém e adorarem ao Deus Altíssimo. Vamos ver isso nos versículos seguintes. Porque a cidade forte está solitária, uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto. Ali pastarão os bezerros e ali se deitarão e devorarão seus ramos. A cidade forte, que é protegida por muralhas, a cidade de Jerusalém, eu creio que está falando aqui, quando os seus ramos se secarem, serão quebrados. Vindo as mulheres, os acenderão, queimarão, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. O Senhor está dizendo aqui, olha, eu não terei favor e não me compadecerei daqueles que não têm entendimento. Que possamos buscar o entendimento que vem do Senhor. Que possamos pedir a Deus sabedoria. O Senhor, como diz aqui na palavra dele, ele não se compadecerá daqueles que não têm entendimento. As mulheres, as ruas estavam desertas. As mulheres pegaram palha, pegaram as coisas e queimaram. Isso tudo é uma simbologia. Eu não entendo ainda por completo cada significadozinho de cada palavra, mas eu creio que o Espírito Santo ele vai nos revelando, assim como ele nos revela que a vinha é o povo de Deus, o povo que ele guarda, o povo que ele escolheu, e a sarça e o espinheiro são os inimigos que se levantam contra ele. Esses pequenos detalhes o Senhor vai revelando, e a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa buscar a interpretação, a gente precisa buscar no Espírito de Deus. Existe o Google? Existe. A gente pode buscar? Pode, mas sempre também pedir no Espírito Santo, não me deixe cair em ciladas, não me deixe pegar uma explicação que não vem da tua parte, Senhor. Peça ao Espírito Santo de Deus para te ensinar. Tudo que eu falo, questione. Peça ou que você ouve por outras pessoas, questione. Mas não é questionar de julgar, é questionar de ter um olhar atento, Peça entendimento ao Senhor, que o Espírito Santo de Deus te explique todas as coisas. Eu tenho pedido isso a Ele, e eu peço que Ele me clareie.
E conforme o tempo vai passando, eu sei que cada vez mais a gente vai crescendo em entendimento em Deus. Quando a gente pede, né, Ele nos dá, porque Ele é um Deus bom. Então peça ao Senhor que Ele lhe dê entendimento acerca da palavra dEle, que Ele lhe dará. E Ele vai dando, e vai ficando cada vez mais claro. No verso 12 diz assim: E será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto, desde as correntes do rio até o rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Aqui o Senhor, né, como um grão, ele é separado, né? O Senhor, ele colherá, ele começará a recolher os que são o povo de Israel, os que são, né, da descendência de Israel, ele começará a trazê-los de volta. No verso 13 diz assim: Naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. O Senhor reunirá novamente o povo de Israel, todo o povo de Israel. O Senhor colherá eles como quem colhe, como quem separa dos outros povos que ele mesmo espalhou por causa da iniquidade de Jacó, de Israel, das tribos, por causa da iniquidade deles. O Senhor os soprou como um vento forte leste e espalhou pela terra. Mas quando eles tirarem o pecado do meio deles, tirarem a idolatria, a adoração ao sol, a outros deuses, pararem de criar bosques, tirarem a idolatria, em resumo, do meio deles, naquele tempo, o Senhor, ele colherá, ele separará, como separa o trigo e a palha, e ele trará o povo de Israel, o povo dele, de volta para Jerusalém, para que adore no Monte Santo ao Deus de Israel, ao nosso Deus. Amém? Essa é a mensagem de hoje, que o Espírito Santo de Deus fale mais profundamente aos nossos corações. E amanhã continuamos com o estudo do capítulo 28, se Deus quiser. Tchau!